Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa descoberta que pode ser de verdade um marco na história da medicina. A gente está falando da luta contra o HIV, um vírus que, nossa, desafia a ciência há décadas. Vamos juntos entender o que pode ser uma virada de chave nessa história toda. 88,4 milhões. Dá uma pausa para pensar nesse número. É um número realmente impactante. E ele representa a escala de um dos maiores desafios de saúde que a gente já enfrentou. Pois é, esse é o total de pessoas que receberam o diagnóstico de HIV desde que o vírus foi identificado, lá nos anos 80. E olha, apesar dos avanços incríveis no tratamento que, hoje em dia, transformaram a infecção numa condição crônica, que dá para controlar, a busca por uma cura definitiva ou por uma prevenção que seja realmente eficaz, essa busca continua. E é por isso que cada novo avanço, por menor que pareça, acende uma baita chama de esperança. Ok, para a gente entender de verdade o tamanho dessa nova descoberta, primeiro a gente precisa conhecer o adversário. E o HIV, sem a menor dúvida, é um adversário e tanto. Muita gente ainda faz uma confusão com isso, então vale a pena esclarecer bem direitinho. HIV é o nome do vírus. AIDS é a doença que ele pode causar lá no estágio avançado da infecção. Então, ter o vírus HIV não significa ter AIDS, tá? Especialmente com os tratamentos modernos que conseguem manter o vírus sob controle. O jeito que o HIV ataca é de uma astúcia impressionante. Ele não sai atacando qualquer célula do corpo, não. Ele vai direto nos generais do nosso exército de defesa, os famosos linfócitos TCD4. Pensa assim, ele invade o quartel-general, reprograma o DNA da célula para ela virar uma fábrica de novos vírus e, no fim do processo, ele simplesmente destrói as células hospedeira. Mas o maior trunfo dele, a carta na manga que o torna tão difícil de combater, é a sua capacidade de estar sempre mudando. É exatamente isso. É como tentar acertar um alvo que não para de se mexer e de mudar de cor, de forma, de tudo. Toda vez que o nosso sistema imunológico finalmente desenvolve uma arma para atacar o vírus, ele já se transformou em outra coisa. Essa mutação constante é a razão pela qual, por décadas, foi tão, mas tão difícil encontrar uma vacina ou uma cura que funcionasse para todo mundo. Mas e se a resposta para esse quebra-cabeça todo não estivesse numa fórmula química criada em laboratório, mas sim escondida no sangue de um grupo bem pequeno e muito especial de pessoas? É aqui que a nossa história fica fascinante. Essa foi a pergunta que guiou os cientistas. E se a solução já existisse na própria natureza? Eles decidiram focar num grupo raríssimo de pessoas, conhecidas como neutralizadores de elite. São indivíduos cujos sistemas imunológicos, por algum motivo que a gente ainda não entende 100%, conseguem produzir anticorpos superpoderosos, capazes de controlar o vírus sem precisar de medicação. Então, uma equipe internacional, liderada lá pela Universidade de Colônia, na Alemanha, começou uma verdadeira caçada científica. O objetivo deles era bem claro: isolar e entender qual era a arma secreta que o sistema imune dessas pessoas usava para manter o vírus na linha, na esperança de conseguir, quem sabe, replicar isso em laboratório. E olha, a escala dessa pesquisa foi algo monumental. Eles estavam literalmente procurando uma agulha num palheiro genético. A equipe juntou amostras de sangue de vários continentes, isolou mais de 5.000 linfócitos B, que são as nossas células fábrica de anticorpos, e testou um por um mais de 800 anticorpos diferentes. Um trabalho de formiguinha, mas com um potencial gigantesco. E depois de todo esse esforço, eles encontraram um único candidato que não apenas se destacou dos outros, mas que brilhou de uma forma espetacular. E esse, pessoal, é o ponto de virada da nossa história, a descoberta do anticorpo 04-A06. Guardem bem esse nome, 04A06. Ele tem tudo para entrar para os livros de história da medicina. Ok, vamos entender agora o que faz esse anticorpo ser tão, mas tão especial assim. 98,5%. Esse número sozinho já justifica todo o otimismo da comunidade científica. É um nível de eficácia que a gente quase nunca vê. Mas o que ele significa na prática? Significa o seguinte: lá no laboratório, o 04A06 conseguiu neutralizar, ou seja, parar 98,5% de mais de 300 cepas diferentes do HIV. Cepas são como as diferentes versões do vírus, sabe? Isso faz dele um dos anticorpos de mais amplo espectro já descobertos. Em outras palavras, ele é eficaz contra quase todas as formas conhecidas do HIV.
Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. Tá, mas um número de eficácia tão alto assim levanta uma pergunta óbvia. Como ele faz isso? Como ele consegue ser tão bom? A resposta está na estratégia de ataque dele, que é única e o transforma numa verdadeira chave mestra contra o vírus. Esse comparativo que a gente vê aqui mostra toda a genialidade do 04A06. Enquanto a maioria dos anticorpos mira em partes do vírus que estão sempre mudando, lembra do alvo móvel que a gente falou? O 04A06 faz o exato oposto. Ele ataca uma área que os cientistas chamam de altamente conservada, ou seja, uma parte do vírus que quase não muda porque é fundamental para a sobrevivência dele. O mecanismo de ação dele é brilhante. Ele tem uma estrutura única, uma cadeia de aminoácidos que é bem mais longa que o normal e que funciona como se fosse um braço estendido. Esse braço consegue alcançar e se encaixar perfeitamente no ponto exato que o HIV usa para se conectar às nossas células. Ao bloquear esse local, ele impede a infecção antes mesmo dela começar. É uma estratégia de defesa quase perfeita. Certo. Então, o que essa descoberta incrível significa para o mundo real? É aqui que a ciência de laboratório começa a sonhar com aplicações práticas que podem, de fato, salvar vidas. Os testes, claro, avançaram para modelos animais. Em camundongos que tiveram seus sistemas imunológicos modificados para se parecerem com os dos humanos, os resultados foram impressionantes. Enquanto outros anticorpos testados só conseguiam baixar a carga viral por um tempo, o 04A06 conseguiu reduzir a quantidade de vírus no sangue a níveis indetectáveis. E mais, o vírus não conseguiu desenvolver resistência contra ele. E além de tratar, o potencial para prevenir é gigantesco. Usando modelos de computador, os cientistas calcularam que uma única dose desse anticorpo poderia oferecer mais de 93% de proteção contra a infecção. Isso funcionaria como uma imunização passiva, que é quando a gente recebe as defesas já prontas, criando um escudo protetor quase que imediato no corpo. E essa citação do Dr. Lutz Gieselman, que foi o primeiro autor do estudo, resume bem o sentimento da comunidade científica. Essa descoberta não é vista só como mais um passinho. É vista como uma porta que se abre para uma nova geração de terapias e, quem sabe, de métodos de prevenção. Agora, é importante ter os pés no chão. Como esse cronograma mostra, a jornada do laboratório até a farmácia é longa e bem rigorosa. O anticorpo já foi licenciado por uma empresa de biotecnologia, o que é ótimo. E o próximo passo, que é crucial, são os testes clínicos em seres humanos. Primeiro para testar a segurança, depois a eficácia. Ainda temos um caminho a percorrer. Foram décadas de pesquisa, uma colaboração internacional imensa e uma pista encontrada no sangue de pouquíssimas pessoas. Tudo isso nos trouxe até aqui. A jornada é longa, sim, mas a esperança de finalmente virar o jogo contra o HIV nunca foi tão concreta. E você, o que acha do potencial desta descoberta para marcar um novo capítulo na luta contra o HIV? Dê sua opinião nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.